Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser melhor ainda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão direita bem alto. Repita comigo essa oração. Levanta-se Deus. Pode ser melhor. Levanta-se Deus. Intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E todas as milícias celestes. Que sejam dispersos os seus inimigos. E fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Toca um. Glória a Deus. Para quem não me conhece, me chamo Anderson. Tenho 35 anos, sou casado, pai de 5 filhos. Um está no céu. Ganhamos, né? Porque as pessoas falam perdeu não, ganhamos. Mas conosco temos a Gabriela, que é a minha enteada, filha do coração. Temos também o João Rafael, a Maria Heloísa e o Josué, que está para nascer, provavelmente final do mês que vem, início do próximo. Não deu para minha esposa vir, porque eu estou em missão desde ontem, não deu para ir para casa. Fiquei por aqui, porque estava pregando numa vigília aqui próximo. E é uma alegria estar com vocês aqui num encontro voltado para os homens, voltado para a cura da alma masculina. Eu costumo dizer nos lugares aonde eu vou, uma grande verdade. Mas antes da gente mergulhar e aprofundar, atualmente, sou fundador de uma comunidade nascente. O que é uma comunidade nascente? Está no início. O menino Jesus ainda não tem lugar onde reclinar a cabeça. Estamos dando passo. Deus está colocando o chão. Alicerçados à Diocese de Formosa, assistidos pelo Bispo Dom Adair. Residimos em Planaltina do Goiás. E é uma alegria estar com vocês aqui na casa de São José. O glorioso São José. O glorioso São José, para poder falar para os homens, para poder falar para uma geração. Ei, existe uma grande verdade, eu costumo dizer isso, que uma casa onde tem uma mulher de oração, Deus sustenta aquela casa. Deus sustenta a casa onde tem uma mulher de oração, onde tem uma mulher que se ajoelha, onde tem uma mulher que tem compromisso com Deus, que tem fidelidade. Aquela casa pode enfrentar qualquer tribulação que for. O marido pode ir para droga, o marido pode trair, o marido pode ir para onde for. Se tem uma mulher de oração, Deus sustenta aquela casa. Mas sabe que tem uma verdade que quase não está sendo proclamada, porque está sendo raro no nosso tempo. É que se uma mulher de oração sustenta uma casa onde tem um homem de oração, ele arrasta a casa inteira, ele arrasta a casa inteira, ele arrasta a casa inteira. Porque o homem foi dado o cajado, a autoridade de conduzir o seu rebanho. É engraçado, é como se a gente entrasse num carro. Quando entra no carro, quem está dirigindo é que está no comando. Se virar para a esquerda, todo mundo que está dentro do carro vai para a esquerda. Se virar para a direita, todo mundo que está dentro do carro vai para a direita. Ao homem foi dado o cajado para conduzir o rebanho. Então, uma casa onde tem uma mulher de oração, Deus sustenta aquela casa. Mas uma casa onde tem um homem de oração, um homem que tem aliança com Deus, um homem que tem compromisso, um homem que tem fidelidade, um homem que tem intimidade, um homem que antes de tomar escolhas consulta o Senhor seu Deus. Aquela casa, Deus arrasta a casa inteira. Por isso que a gente está acompanhando muitos jovens, meu irmão, fechados dentro do quarto, acabrunhados, depressivos, ansiosos, porque o chefe daquela casa ainda não assumiu a postura que ele precisa assumir. Porque o dia que aquele homem se levantar como um homem de oração dentro daquele lar, não me interessa se seu filho está na droga, não interessa se seu filho está na depressão, não interessa se sua filha está na ansiedade, o homem de oração arrasta a casa inteira. E sabe o que é mais raro ainda de se ver? Uma família inteira de oração.
Irmão, uma mulher de oração sustenta uma casa. Um homem de oração arrasta a casa inteira. Uma família inteira de oração abala as estruturas do inferno. Abala as estruturas do inferno. Nossa Senhora, em suas aparições em Fátima, ela já havia dito que no final dos tempos, a luta maior seria intensificada contra a família. Houve ao longo da história um protagonismo muito grande dos religiosos, dos fiéis, dos padres, dos consagrados, mas nos últimos tempos é necessário que se levante famílias santas, homens e mulheres santas, homens santos que têm aliança, compromisso com Deus e intimidade. A palavra de Deus, Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz que Moisés se entretinha com Deus como quem se entretém com um amigo face a face. Precisamos de homens que têm aliança com Deus, que têm compromisso com Deus, que têm fidelidade com Deus, que têm vida de oração, que têm intimidade, não que é pautado pelo mundo. O mundo fala que o homem, para ser homem, tem que pegar muitas mulheres. É isso que o mundo diz, mas a palavra de Deus, lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, diz assim, que Deus veio ao mundo, mas o mundo não reconheceu. Não podemos pautar a nossa vida pelaquilo que o mundo diz. E o mundo diz que para você ser homem, você tem que ser assim. Diz que homem não chora. O que homem não chora? Você vai seguir o que o mundo diz? A palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 1, diz que o mundo não reconheceu a Deus. O mundo não reconhece a Deus. Não posso pautar a minha vida pelaquilo que o mundo diz. Mas eu tenho que tomar as escolhas e decisões pelaquilo que o Senhor coloca no coração. Meus irmãos, a cura da alma masculina. Quando eu preparava essa pregação para estar aqui com vocês, o Senhor colocava no meu coração Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Se você trouxe a sua palavra, você pode pegar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E a palavra de Deus vai dizer assim: Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto, levavam um homem que era coxo de nascença, e que punha todos os dias à porta do templo chamado Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhes firmaram. De um salto pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Palavra do Senhor. Pode ser melhor. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Meus irmãos, essa palavra que foi proclamada fala que era um homem, e um homem que era coxo de nascença. Coxo, aquele que tem dificuldade de andar. Era um homem que não andava por si mesmo. E é engraçado aqui porque tem várias realidades para a gente poder mergulhar naquele que é o nosso tema. Esse coxo de nascença era um homem que era carregado por outras pessoas até a porta do templo. Diz que levavam ele à porta do templo, para que ele pudesse receber esmolas. E aqui é muito forte, porque poderiam levar ele para dentro do templo, mas se contentavam em levar ele à porta. E aqui tem uma grande realidade que nós homens precisamos aprender. Não adianta você querer pedir peixe, você precisa aprender a pescar.
Porque muitas vezes a gente quer cruzar os braços e quer que as coisas apareçam prontas. Não, Deus quer que a gente possa dar passos, quer que a gente caminhe. Talvez você não tenha fisicamente uma dificuldade em caminhar, mas talvez espiritualmente você está sendo um coxo desde a nascença. Porque você não caminha com as próprias pernas espirituais. Mas ali como coxo é colocado pela sua digníssima esposa na porta do templo, esperando você assumir uma postura e adentrar naquele lugar que Deus preparou para você. Mas quantas vezes, talvez nós, como aquele coxo, se contentava com a esmola. Deus querendo dar o céu, Deus querendo realizar prodígios e milagres, Deus querendo que ele pudesse adentrar, ir além, mergulhar, ir em águas mais profundas, mas ele era medíocre. Sabe o que significa a palavra medíocre? Mediano. Hoje em dia a gente vê uma geração de homens medíocres, desculpa, mas é a realidade, medianos, se contenta com pouco. Talvez o trabalho que você está, Deus quer te dar mais, mas você precisa ir mais, você precisa adentrar mais, você precisa consultar o Senhor. Talvez o lugar que você está não é o lugar que Deus preparou para você, porque Ele tem um céu para poder te dar, mas você está acomodado, está coxo, não progride, não caminha, porque está vivendo uma vida medíocre, mediana, se contenta com a média, se contenta com a esmola, se contenta com pouco, mas Deus tem o céu para te dar. Em nome de Jesus, eu já quero profetizar sobre esse encontro, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu coração, para que Deus possa te tirar dessa condição de escravidão, de mornidão. É engraçado porque quando Deus estende a mão, existem realidades, principalmente daqueles que são paralíticos. Deus não vai pegar o paralítico no colo e levantar, Ele vai estender a mão, porque aquele homem precisa tomar uma decisão de também segurar na mão do Senhor e adentrar no templo, sair da condição da limitação. Então que hoje, em nome de Jesus, todas as cadeias, amarras que você carrega na sua história, na sua vida, sejam anuladas, caiam por terra pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aquele homem vivia aquilo que diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Oxalá fosse frio ou fosse quente, mas como é morno é vomitado. Estava acostumado que homens viessem ali e transportassem ele para a porta do templo, se contentando com as esmolas. Deus tem o céu para te dar. Deus quer fazer de você um homem santo, um homem santo, um homem santo, um homem santo, um homem santo. Mas você precisa querer. É engraçado que Pedro e João falam, olha para nós. Para que aquele coxo parasse de olhar para o problema, para que aquele coxo parasse de olhar para a limitação, para que aquele coxo parasse de olhar para o vício, para que aquele coxo parasse de olhar para aquela condição que colocava ele como escravo. E ele fala, olha para nós, para ele tirar o olhar da dificuldade. Quantas pessoas estão impregnadas com o olhar fixo no problema, na dificuldade, talvez no desemprego, ali na vida financeira, com tantos boletos e dívidas, e a pessoa não olha para Jesus. Jesus é maior que a sua dificuldade, Jesus é maior que o seu problema, Jesus é maior que a sua limitação. Não há nada impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. A Deus nada é impossível, nada. Sabe quem diz isso? Um homem, uma mulher? Não, foi um anjo, o arcanjo Gabriel, quando ele adentra ali naquela casa. Quando ele vai ao encontro da Virgem Maria, Gabriel significa fortaleza de Deus, Deus manda a fortaleza dele, e é o próprio arcanjo Gabriel que pronuncia, ele diz a Deus nada é impossível. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei o que tem te colocado coxo na vida espiritual. Talvez você olhe as pessoas aqui na frente tocando, cantando, pregando, ministrando, aí você fala, não, aquilo ali não é para mim, é Deus que faz. Eu tenho dito isso,
Eu vim com a tia Denise, ela veio interceder. Eu falo assim, graças a Deus, é Deus que faz, que se dependesse da gente. A gente é na base do Doflex, Tocilax, a coluna, o joelho, dói, mas o coração dilata. É Deus que faz. Somos só homens de barro, vasos de barro que carregam uma graça que não é nossa, mas é de Deus. A Deus nada é impossível, nada, 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 nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada é impossível. E é engraçado porque Pedro fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aí diz que quando aquele homem se coloca de pé, diz que Deus firma ali, dá firmamento ali aos seus pés, seu tornozelo. Na vida espiritual, quando você está em pecado mortal, você está caído. Caído, a gente vive numa geração enferma. Sabe o que significa enfermo em latim? Enfermos. Enfermos é aquilo que não tem firmeza. E hoje a gente vive uma geração de homens que não possuem firmeza, que começa e logo para, que começa e desiste, que não tem fidelidade, não tem compromisso, não tem perseverança, porque não tem firmeza. E a primeira coisa que Deus faz é dar firmeza e coloca aquele homem de pé. E na vida espiritual, quando você está de pé, porque você está em estado de graça, quando você confessa os seus pecados mortais, quando você recobra o estado de graça pela vida sacramental, a primeira coisa que Deus te faz é colocar de pé. A gente vê outro paralítico, que é colocado pelo telhado por 4 amigos, imagina a ousadia. Irmão, eu tenho 100 e poucos quilos, 120 quilos, 1,83 m. Imagine 4 amigos para levantar um cara desse e descer pelo telhado. Tem que ser amigo de verdade, meu irmão. E aí colocaram aquele homem lá, e quando Jesus vai curar, ele fala, os teus pecados te são perdoados. Porque existem situações que nos paralisam por conta do pecado. Precisamos abrir mão, precisamos renunciar, precisamos assumir uma postura. Repita comigo, mesmas escolhas. Misericórdia. Mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Para de se contentar com esmola, Deus tem o céu para te dar. Para de olhar para o problema e olha para o teu Deus, Jesus. Ele quer te curar. Não me interessa se você carrega marcas, traumas, desde a sua mocidade, desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe. Para Deus, nada, 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 nada é impossível. Aqui para a gente ainda mergulhar ainda mais no nosso tema. A gente vê que existiram grandes homens de Deus. Um deles foi Abraão. Abraão foi um homem eleito. Abraão teve um chamado. Abraão teve que deixar toda a sua parentela, teve que deixar ali a sua terra, teve que deixar o seu povo para começar do zero. E aqui tem uma grande realidade, porque Deus quer operar, quer realizar muito na vida de muitos homens, mas que não têm a coragem de começar do zero, de começar de novo, de deixar tudo e largar para trás, porque estão enraizadas na vida velha, estão enraizados nas coisas antigas. E aí diz que Abraão, naquele chamado, diz que ele foi obrigado a colocar ali um manto. O manto para aquele povo que cultuava os deuses era sinal de vergonha. E o pai dele fez ele andar com aquele manto para mostrar que ele estava rompendo, que ele estava indo em direção oposta àquilo que aquele povo pregava e cultuava, que eram outros deuses. Mas aquele manto que no início era sinal de vergonha, lá na frente, aquele manto significa um sinal daquele que é escolhido por Deus, abençoado por Deus, porque Deus nos tira da nossa vergonha e Ele nos honra. Não sei o que você passa na sua casa, na sua vida. Talvez você encara ali uma realidade com seus familiares, onde o familiar tal deu certo, onde o familiar tal progrediu, mas você não, e talvez você carregue o manto da vergonha.
Deixa Deus te justificar, deixa Deus te honrar, deixa Deus te levar para o lugar que Ele preparou para você. Mas vai ser necessário você deixar muitas vezes e começar do zero. E começar do zero. E aí Deus fala para Abraão deixar ali sua parentela. Só que Abraão acaba fazendo ali aquilo que podemos chamar de jeitinho brasileiro. Deus falou para deixar toda a sua parentela, mas ele levou um parente dele, Ló. E todos os problemas que Abraão vai enfrentar lá na frente é porque ele não foi obediente àquela que foi a vontade do Senhor. Em outras palavras, eu vou dizer para você: quantas vezes a gente carrega um fardo que Deus não mandou a gente carregar? E aqui uma realidade cruel, porque a palavra de Deus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados do vosso fardo, e eu vos aliviarei do vosso fardo. Qual é o problema? A gente vê uma geração cansada e fadigada, que não tem alívio do fardo, porque está carregando fardo que o Senhor não mandou você carregar. Ah, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Deus mandou? Se Deus mandou, você vai lá e faz. Se Ele não mandou, não é um fardo que é para você carregar, porque Ele vai aliviar o seu fardo, o seu fardo, o seu fardo, e não dos outros. Porque talvez carregar o fardo do outro, talvez um ente familiar, talvez um parente, talvez uma realidade, talvez uma situação que seja difícil, que precise de um mover de Deus, mas você precisa consultar o Senhor para perguntar para Ele o que deve ser feito diante daquela realidade. E não você ir lá e dar o seu jeito, resolver do seu modo. Você vai assumir uma cruz e um fardo que Deus não mandou você carregar. E não tem alívio para essa realidade. Você precisa despertar e acordar. Porque talvez você vai roubar a oportunidade de conversão daquela pessoa. Talvez aquela situação difícil vai fazer aquela pessoa buscar o Senhor. Mas você está indo lá, tomando a frente e está querendo ajudar Deus. Abraão fez isso. Ele quis ajudar a Deus. Quando Deus tem uma promessa para Abraão, falou: olha, você será pai de uma numerosa multidão. E aí Abraão olhava para a promessa, olhava para o chamado, mas quando ele adentrava na sua tenda, ele se deparava com a sua mulher que era estéril. Ele fechava os olhos, ele encontrava ali com o seu Deus, entrava em intimidade, ele recordava da promessa, ele recordava do chamado, mas quando ele abria os olhos, ele olhava dentro da sua tenda uma mulher idosa, junto com ele um homem de idade e estéril. Ao ponto dele ceder e querer ajudar a Deus, tendo um filho, não da forma que Deus falou para ter. E é engraçado porque fala que Abraão, ele ficou cabisbaixo. Por que ele ficou cabisbaixo? Porque diz que quando estavam passando os anjos de Deus, naquele deserto, diz que ele estava olhando para baixo. Por quê? Porque ele teve que olhar para cima. Abraão teve que assumir uma postura, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que parar de olhar para baixo e olhar para o céu. Ele precisou olhar para a promessa, ele precisou olhar para o chamado, ele precisou olhar para o alto e parar de olhar para o problema, parar de olhar para a dificuldade. E quando ele olha para o alto, ele avista os enviados de Deus. Aí ele convida aqueles homens para estar com ele dentro do limiar da casa dele. Diz que ele prepara tudo ali. Por quê? Porque Deus, ele não dá as coisas para nós de mão beijada. Deus quer que a gente participe. Então é necessário a gente fazer a nossa parte. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Não. Tem coisa que você precisa fazer. E aí diz que ele preparou tudo. E aí sim, quando ele parou de olhar para baixo, quando ele começou a olhar para o céu, quando ele começou a olhar para a promessa, quando ele começou a olhar para o chamado, aí ele deixa de ser aquele que é o portador da promessa, para aquele que cumpre, que vive aquela promessa que foi anunciada. E Deus faz de Abraão o pai da fé, um pai de uma multidão. Mas não tem só Abraão, também vemos Jacó. É engraçado porque Jacó, ele é gêmeo, filho gêmeo de Esaú.
A palavra Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. A gente vê um homem de Deus nas Sagradas Escrituras, Jacó, gêmeo, primogênito é Esaú, fisionomia um pouco diferente da dele, jeito, personalidade, temperamento diferente do dele. Ele tem o nome Jacó. Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, ou seja, aquele que é o segundo, aquele que vem depois, aquele que está atrás, aquele que está por baixo. E Jacó teve que enfrentar essa realidade. E muitas vezes você dentro da sua casa é tido como aquele que não deu certo, como aquele que é ovelha negra, como aquele que não produziu, como aquele que não conquistou, como aquele que é frustrado, decepcionado, fracassado, porque talvez você tenha irmãos que conquistaram, talvez tenha irmão que é concursado, talvez tenha irmão que tem uma condição melhor do que você, e você é olhado pela sua casa como aquele que está atrás, como aquele que é o segundo lugar, como aquele que segura pelo calcanhar. Mas Deus tem uma promessa para você, mas você precisa tomar posse dela. E aqui é engraçado porque Jacó, ele vive na sombra do irmão dele. Quantas pessoas vivem na sombra dos outros dentro da sua família? E você é tratado dentro da sua casa pelos erros da sua juventude, mas hoje você é um homem e você precisa ser um homem de Deus. E não ser reconhecido pelos céus, pelaquilo que um dia você foi, mas pelaquilo que Deus está fazendo de você hoje. Você tem uma promessa, você tem um chamado, você tem uma eleição. Para de olhar para baixo, olha para o céu. Para de ficar no segundo plano. Para de ser morno, assume o protagonismo. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te levar a começar de novo se for necessário, a começar do zero se for necessário, e edificar em você um homem que Ele te fez para ser. Aí diz que Jacó, quando ele toma posse ali da promessa, primeiro Deus age muito dessa forma. É necessário ter humildade. Sem humildade a gente não chega em lugar nenhum. E aí Deus vai forjar a humildade em Jacó, fazendo ele trabalhar para o seu sogro. Primeiro ele vivia na sombra do irmão, depois ele tem que viver na sombra do sogro. Não sei qual é a dificuldade maior. Talvez você vive na sombra do sogro, da sogra, porque talvez você ainda não conseguiu conquistar até mesmo o lugar de morar, e você mora de favor, e você passa humilhação por conta disso. As pessoas pisam em cima de você e falam assim, ah não, fulano de tal, estou fazendo favor para ele. Isso te machuca, te coloca para baixo. Mas Deus faz isso com Jacó para forjar nele a humildade, a humildade, a humildade. Só que aqui chega um momento decisivo, onde ele precisa assumir uma postura. Ele precisa assumir uma postura. E diz que Jacó passou por um momento decisivo, onde ele lutou com Deus. E aqui tem um detalhe que as pessoas não entendem. Não é que Jacó lutou contra Deus, porque quem luta contra Deus perde. Diz que ele lutou com Deus. Ele não lutou pelas próprias forças, ele não lutou do seu jeito, ele lutou com Deus. Com Deus, não é contra. Ao ponto de Deus dar a vitória para ele, muda o nome dele, e o nome dele que é Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, aquele que vive à sombra do irmão, para se tornar Israel, que significa permita que Deus prevaleça. Não vai prevalecer as maldições hereditárias da tua família, não vai prevalecer tudo aquilo que vomitaram sobre a tua vida, não vai prevalecer tudo aquilo que aconteceu ao longo da tua história, não vai prevalecer, desde que você assuma uma postura e lute com Deus. Para de lutar com as suas próprias forças, lute com Deus, que Ele vai te dar a vitória. E a gente vai vendo outros homens aqui. Moisés, ele vive uma realidade muito difícil. Aonde ele nasce tinha um decreto, tinha uma sentença de morte para ele. Eu não sei qual é a tua história, qual é a tua vida, mas Moisés tinha uma sentença de morte, porque todos os filhos dos hebreus nascidos dentro do Egito tinham um decreto que era para matar.
Talvez por isso que Moisés era gago, porque tinha que ser sufocado na hora que ele começava a chorar, ao ponto da mãe ter que deixar ele num cesto e colocar ele num rio. Moisés não é criado pela sua família, não é criado pela sua parentela, ainda que eles estivessem próximos. Moisés, ele tem ali 40 anos, a palavra de Deus ali, os homens de Deus, os estudos vão dizer que 40 anos é o período de uma geração. Ele passou 40 anos tendo ali uma educação de príncipe, porque Deus tinha um chamado para Moisés, por mais que começou de forma trágica, a providência divina levou Moisés ali para ter uma criação de príncipe. Diz que Moisés, ele não podia andar mais que 3 metros, que alguém tinha que vir carregar. Na hora de tomar banho, diz que as pessoas ensaboavam ele, porque o príncipe não podia se ensaboar. Ele aprendeu ali a matemática, a geometria, ele teve uma educação de ponta, de príncipe, aprendeu a administrar, porque Deus tinha chamado para Moisés. Mas chegou o momento que ele teve que tomar uma decisão, assumir uma postura, porque ele vê um hebreu e um egípcio brigando. Se ele fica do lado dos egípcios, ele está negando o seu sangue, a sua raça. Se ele fica do lado dos hebreus, ele está rompendo com aquele povo que deu aquela educação de ponta para ele. E naquele momento ele assumiu uma postura, porque a gente vive numa realidade onde tem homens que vivem em cima do muro. Homens que não se posicionam, homens que não tomam partido, que não têm iniciativa, homens acabrunhados, mornos. O morno vai ser vomitado. Você precisa assumir postura e tomar decisão. Não é o seu irmão, não é a sua esposa, não. Ali você junta com a sua esposa. Apresenta diante de Deus e toma, para aqueles que são casados. Toma a decisão conforme o coração de Deus, conforme a orientação divina. Mas você precisa tomar um posicionamento, assumir uma postura. Parar de ser aquele que fica em cima do muro. E aí passa mais 40 anos. Que é outra geração. E aí, nesses 40 anos, Moisés tinha uma educação de ponta, sabia administrar, mas Deus querendo forjar em Moisés a humildade, porque sem humildade a gente não chega em lugar nenhum. Põe Moisés 40 anos para trabalhar para o seu sogro. 40 anos. Mais uma geração. Talvez poderia ser antes, se Moisés se deixasse moldar e formar, deixar gerar em seu coração a humildade, mas precisou de 40 anos, 2 gerações. Moisés com 80 anos, a palavra de Deus diz, e eu acho isso muito bonito, Êxodo capítulo 3, diz que Moisés estava além do deserto. Além do deserto é quando Moisés avista a sarça. Mas quantos homens não vão avistar a sarça? Porque estão parados no meio do deserto. Pararam de dar passos, pararam de caminhar. Talvez você já tenha idade, está cansado. Aí você fala, como que eu vou recomeçar? Como que eu vou começar de novo? Como que eu vou fazer do zero? Se você ficar no deserto, você vai morrer lá. Agora, se você passar pelo deserto, além do deserto, diz que Moisés avista a sarça, avista o mistério. E Deus pega aquele pequeno Moisés, que foi criado pelos egípcios, que passou uma geração, 40 anos, tendo educação de ponta, depois passou 40 anos forjando nele a humildade, trabalhando para o seu sogro, e passa mais 40 anos fazendo dele um grande líder. Aquele homem gago poderia ficar na sua limitação, como aquele homem coxo, poderia ficar só na porta do templo, mas ele assumiu uma postura. Ele foi além do deserto. Ele adentrou no mistério. E Deus fez daquele gago, que viveu uma situação trágica, que tinha sentença de morte, fez dele um grande líder. Estou dizendo isso, irmão. Eu também nasci com a sentença de morte. Eu não fui um filho sonhado, desejado, amado. A minha irmã, eu estava até na casa dela, minha irmã mais velha. A minha mãe fez tratamento, acho, se eu não me engano, de 2 a 3 anos para ela poder engravidar.
Só que eu fui feito no carnaval, festa da carne. Minha mãe estava no carnaval, saiu para comprar uma cerveja, encontrou com meu pai, ali foram para o lugar e me fizeram. O primeiro livramento de morte se deu quando minha mãe pensou em abortar. Quando eu nasci, com 3 meses de vida, eu nasci em Planaltina de Goiás. É engraçado porque hoje eu moro em Planaltina de Goiás. E eu nasci naquela cidade. Minha mãe tinha um barzinho. Ela trabalhava num posto de combustível durante o dia. E à noite ela tocava o barzinho. Ela protegia aquele barzinho com a calibre 12. Eu lembro que às vezes eu brincava com o saco de lixo azul. Era cheio de cartuchos de bala de 12, que era vermelhinho. E eu achava legal e brincava com eles. E diz que quando eu nasci, com 3 meses de vida, a ciência diz que meu pai deu um surto psicótico. Mas quem estava presente naquele local, disse que não era mais meu pai. Porque quando ele passava, todos presentes sentiam um forte cheiro de enxofre. Ele estava com a faca na mão e falou assim: me dá a criança que eu vou levar. A minha mãe mandou me esconder embaixo do berço. Por ter ficado embaixo do berço, eu peguei pneumonia, fui para o hospital, peguei sarampo. 3 meses de vida. Era um livramento de morte atrás do outro e até hoje tem sido assim. Meu pai entrou com a faca para poder me matar, mas não era mais meu pai. Era o demônio, o inimigo de Deus. A minha mãe entrou na frente e levou 7 facadas no meu lugar. A minha tia entrou na frente e levou 2 facadas no meu lugar. Conseguiram empurrar ele para fora daquela casa. Ele foi se entregar na polícia. E minha família, minha tia e minha mãe foram para o hospital. Eu gosto quando minha mãe vem nas pregações, mas ela é cabeça dura. Às vezes não dá de ela vir. Mas aquela mulher levou 7 facadas no meu lugar. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque assim como Moisés tinha uma sentença de morte para todo recém-nascido, eu já nasci com uma sentença de morte quando minha mãe tentou abortar. Quando eu nasci, o inimigo de Deus tentou ceifar a minha vida. Mas a história aqui não é para você ficar triste e chorar. Aqui tem um chamado, tem uma eleição. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que antes que fosse formado no ventre, eu te conhecia. Antes do teu nascimento, eu havia te designado profeta das nações. E quando Deus coloca a mão, Satanás não coloca as patas. A minha vida inteira é marcada por livramento de morte, um seguido do outro, porque nessa vida tem um chamado, tem uma promessa, tem uma eleição. A partir do momento que você assume a postura, assume o lugar que Deus preparou para você, o inferno não pode contra o homem eleito por Deus. É necessário levantar uma geração de homens violentos. A palavra de Deus diz, Mateus 11:12, desde o tempo de João Batista o céu é arrebatado à força e só os violentos o conquistará. Eu não conheço nenhum santo que foi um Maria Mole, que passou aí a vida inteira deitado na rede tomando água de coco e entrou no céu. Os santos foram santos porque eram generosos, porque se entregavam e se consumiam até a última gota, porque não vivia aquilo que o mundo prega, mas vivia aquilo que Deus colocou no coração deles. Ei, homens, vocês têm um chamado, têm uma promessa, têm uma eleição, mas vocês precisam assumir uma postura, vocês precisam assumir o lugar que Deus tem para vocês. Para de olhar para baixo, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para o vício, para de olhar para a limitação e olha para o céu, olha para o céu, olha para o céu. Olha para o céu, que Deus tem um céu para te dar, Ele quer te dar o céu. A gente está na casa do glorioso, não tem como ficar sem falar dele, não está no retiro dos homens. Vou falar do glorioso São José. Um homem justo, um homem íntegro. Um dos títulos de São José, é uma honra estar na casa dele e poder falar de São José. Um dos títulos de São José é a sombra de Deus. A sombra de Deus, um dos títulos, é aquele que se ocultou, que não quis o protagonismo. Isso é postura. Um homem
íntegro. Precisamos levantar uma geração de homens íntegros. Ei, eu não vim aqui simplesmente pregar para um homem, mas vim aqui pregar para uma geração, para você poder romper, porque hoje em dia a geração de hoje é marcada por homens fracos, frágeis, por pessoas que desistem, mas precisamos mudar essa realidade com a graça de Deus e levantar com postura homens santos, homens que entregam a sua vida, homens de oração, homens de intimidade, homens que são conduzidos por Deus, que vivem a promessa, que vivem o chamado. Homens íntegros. Sabe o que significa a palavra inteiro? Porque hoje a gente vive uma geração de homens fragmentados. Um homem é fragmentado. Como que você vai amar alguém se você não se ama? Se você não é inteiro? Se você não se possui? A gente só dá o que tem. Se você não se possui, você vai dar o quê? Homens flagelados, fragmentados, quebrados. Deixa Deus restaurar a sua estrutura. Deixa Deus te colocar de pé. Deixa Ele fortalecer o seu calcanhar, meu irmão. Deixa Ele firmar os teus pés. E aí fala no Salmo 90, e eu acho isso muito bonito. Tu que habita no esconderijo do Altíssimo, que vive à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. Ei, tem um ditado que diz que o sol nasce para todos, sim ou não? Meu Deus do céu, eu que estava na vigília, que eu estou mais acordado, que se alguém dormiu, eu vou tacar água. Traga água para cá, bicho. Se alguém dormiu, eu vou tacar água em vocês. Diz que o sol nasce para todos, sim ou não? Sim. Mas a sombra não. A sombra não. São José, um dos títulos dele, é a sombra de Deus. Tu que habitas no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Aprendamos com São José a se esconder no esconderijo do Altíssimo, a estar sobre a sombra do próprio Deus. O sol nasce para todos, a sombra não. A sombra tem que assumir postura. A sombra tem que corresponder ao chamado. Deu para entender? Eu quero uma salva de palmas para o glorioso São José. Já levantaram a placa para mim, mas eu não vou sair daqui antes de falar isso daqui, que é o munus do homem. O homem precisa saber o básico. Hoje em dia os homens não sabem o básico. Não sabe. Irmão, se tu não sabe o básico, tu vai chegar em que lugar? O homem possui um munus assim como a mulher. O munus do homem, proteger, repita comigo, proteger. Prover. Procriar. Para você saber, o munus da mulher, unir. Nutrir. Educar. Hoje em dia a gente precisa começar do básico, porque se não tem a base, você não consegue edificar nada. Então o munus do homem é proteger, prover e procriar. Só que aqui existe uma realidade física, material, mas existe a realidade espiritual. E é sobre essa realidade que precisa ser anunciado. Tem uma realidade espiritual. O primeiro munus do homem, proteger. E aqui o homem pensa que proteger é ele colocar ali uma cerca elétrica, uma câmera ali de segurança, para proteger a sua família do bandido, que pode pular, que pode assaltar, que pode machucar, que pode roubar. É importante fazer isso, mas também precisa proteger espiritualmente, e tem muita casa sendo ali saqueada pelo demônio, porque o homem que tem o munus de proteger, não está protegendo o seu rebanho, não está protegendo a sua casa, porque a palavra de Deus vai dizer em Efésios, que não é contra os homens de carne que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos soltos pelos ares. Ei, homem, se você não assume uma postura dentro da tua casa e se levanta como homem de oração, a sua casa está exposta aos demônios, porque cabe a você proteger. Hoje eu tenho visto muitas gerações devastadas, porque não tem portas, não tem janelas, não tem portões, não tem templo, não tem muro, porque não tem homem para assumir uma postura e proteger o seu lar. Aí você fala, não, a minha casa tem portão, tem até cerca elétrica. Mas você está protegendo espiritualmente?
Porque talvez os demônios estão entrando pela tela do celular, pela tela da televisão, pela tela do computador, pela tela do tablet. E a sua casa está exposta aos demônios, porque você não está protegendo ela espiritualmente. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Meus irmãos, sobre o proteger, eu vou trazer aqui um assunto escamoso, mas eu fiz um compromisso com Deus e eu falei, onde eu for pregar para homem, eu vou falar isso aqui. Porque isso aqui é dolorido, irmão. E cabe a nós. Dados públicos, presta bem atenção nisso, pelo amor de Deus, misericórdia. Dados públicos. 205 pessoas são abusadas por dia no Brasil. São 74 mil por ano que chega às autoridades. Mas se você fizer uma conta básica daqueles que não chegam, daria 822 mil pessoas abusadas por ano no Brasil. Sabe o que é triste? 80% a 90% é o pai, é o padrasto, é o avô, é o tio. Sabe qual a característica? Todos são homens. E aqui é delicado, é escamoso, porque normalmente uma pessoa que abusa, foi abusada, tem uma dor por trás que precisa ser curada. A gente está aqui num encontro para os homens e cabe a nós assumir uma postura. Cabe a nós marcar uma geração, formar as próximas gerações para que se levantem homens íntegros, homens santos. O filho é reflexo do pai. Aqui é duro, mas é forte. Eu lembro que quando meu filho ele usava ali a sandália com liguinha, e minha esposa falou, a gente precisa ensinar ele a calçar a sandália sem liguinha. Eu falei, já sei. Comprei uma havaiana bem legal para mim e comprei uma havaiana bem legal para ele. Botei assim a minha e botei a dele do lado. Calcei na frente dele, falei, filho, é assim que faz. O que ele fez? Calçou, pronto. Precisou fazer mais o que? Nada. Filho, reflexo do pai. Então precisamos deixar Deus nos curar, para que a gente possa curar a próxima geração, ensinar os nossos filhos aquilo que é certo, porque talvez com você começou errado, talvez você cresceu num ambiente hostil, talvez você, como eu, tinha uma sentença de morte. Talvez você passou por abuso, por violência, talvez te machucaram, talvez você apanhou na cara do seu pai, talvez o seu pai foi um homem bruto, ignorante com você, e aquilo te marcou. Mas você já parou para pensar que talvez foi assim que teu pai foi criado? Ele não sabe outra forma. Por isso que talvez ele te tratou daquele jeito, porque ele foi criado assim, ele replicou. Mas cabe a você romper com o ciclo. Tá dando para entender? Então vamos avançar aqui, que vai levantar outra placa ali que eu já vi. Glória. Estamos acabando. Não vai rezar. A gente precisa proteger, meus irmãos. E no proteger também tem uma grande realidade que é preciso ser dita. Quantos homens, solteiros e casados, viciados na masturbação e na pornografia. Para você que não é casado, não pensa você que quando você casar vai resolver. Não. Você precisa colocar um basta agora e pedir a graça a Deus, para que Ele arranque isso de você. Quantos homens casados que muitas vezes eu tenho que acompanhar, que tem o vício da masturbação e da pornografia, e deixam de amar a sua digníssima esposa, que atura ele, que lava as roupas dele, que perdoa ele, que prepara comida para ele. Mas ele está ali mergulhado no vício e mais. Eu acompanho dependentes químicos e eu vou te falar, o problema está na raiz. E eu vou te falar, 80%.
80% da raiz do problema de um viciado em drogadição está voltado para a sexualidade, porque o vício da droga é o vício, é o fruto podre. Não adianta você chegar e arrancar o fruto podre, você precisa ir na raiz do problema. Quantas pessoas entraram na droga porque talvez foi abusado, porque talvez foi renegado, talvez foi humilhado, talvez enfrentou o fracasso, talvez ali passou por uma situação na sexualidade desregrada, criou o vício da masturbação e da pornografia. Eu vou te explicar com clareza para que você entenda. O pecado original nos modificou. O pecado original nos modificou. O que aconteceu com o pecado original? Ele enfraqueceu a nossa vontade. Por que muitas vezes a gente acompanha um dependente químico e a raiz do problema dele está voltado para a sexualidade? Porque ele tem o vício da masturbação e da pornografia. E quando ele se rende àquela compulsão, daquele vício, ele acaba com a vontade dele. E aí ele não consegue dizer não para as outras coisas, para os outros vícios. Quantas vezes a raiz do problema de um homem que vive ali na cocaína, vive na maconha, vive no crack, o problema está porque começou com a masturbação e com a pornografia. E ele acha que o problema é só a droga, acha que é só o cigarro, acha que é só a bebida, acha que é só o álcool. O problema está onde? Aonde ele está ali, enfraquecendo a vontade dele. Dentro do banheiro, no quarto, seja você homem, casado ou não, o vício está aí, precisa cortar o mal pela raiz. Aí você fala assim, mas eu não dou conta. Sim, você dá conta, se você utilizar as armas certas. Ei, se o pecado original nos modificou, o que o pecado original fez? O que é a marca do pecado original? O que é a consequência do pecado original? Ele enfraqueceu a nossa vontade, ele obscureceu a nossa inteligência, ele desordenou os nossos sentidos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, no batismo nos modifica. No batismo Deus nos modifica. Ele nos concede dons, talentos, carisma. Ele nos concede a fé teologal, a esperança teologal, o amor teologal nos modifica. Sabe por que eu estou dizendo isso? Você que tem algum tipo de vício, pode ser da bebida, droga, pode ser masturbação, pornografia, não sei qual vício que você enfrenta, não sei, mas ele está aí. Não adianta você fazer cara de paisagem, achar que não é com você não, que eu tenho certeza que tem vício aí por trás. Sabe como é que você vence ele? Se o pecado original enfraquece a nossa vontade, você precisa fortalecer a vontade. Sabe como que você fortalece ela? Quando você tem um ato de fé exercida. Sabe o que é isso, em outras palavras? Quando você tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Quando você tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, a sua inteligência obscurecida é iluminada pela graça de Deus, que vai convidar a sua vontade enfraquecida pelo pecado a dar uma resposta. E quando você dá uma resposta, assume uma postura, ele vai ordenando aquela bagunça, vai colocando as coisas em ordem. Isso se chama ato de fé exercida. Quando a gente acessa a nossa fé teologal, eu não estou falando da fé carismática, não estou falando da fé expectante, não estou falando da fé natural, estou falando da fé teologal. Teo significa Deus, logal significa logar. Quando a gente tem uma experiência pessoal com Jesus, talvez você já ouviu isso no movimento da renovação, talvez você já ouviu isso no grupo de oração, talvez você já viu isso no encontro. Quando você tem uma experiência pessoal com Deus, Deus ilumina a sua inteligência, convida a sua vontade a dar uma resposta, e naquela resposta vai ordenando o que está bagunçado. Irmão, você quer vencer os vícios? Primeiro remédio que tem para você, uma confissão bem feita. Sem confissão bem feita, irmão, você pode ir no encontro que você quiser, com quem você quiser, com o pregador que você quiser. Se a pregação não te leva para a vida sacramental, não valeu nada. Nada. Sacramento, mistério, força do alto. Não tem pregação, não tem homem nesse mundo superior ao sacramento que nasce do lado aberto de Cristo. Você quer curar os vícios, quer curar a dificuldade, você quer deixar Deus te levantar. Quando no alto da cruz, aquele soldado trepassou com a lança o coração do próprio Deus, naquele buraco ficou um espaço para eu e você ser enxertado lá.
O primeiro remédio é uma confissão bem feita para você recobrar o estado de graça. Sem o estado de graça é impossível. Você pode ficar não sei quantos anos sem fumar, você recai. Você pode ficar não sei quantos anos sem droga, você recai. Você pode ficar longe da masturbação e da pornografia, não sei quantos anos você recai. Sem sacramento, você vai recair. Então tá dando para entender. O primeiro remédio, vida sacramental. Vai fazer uma confissão bem feita, se possível uma confissão geral. Onde você vai contar quantas vezes você se masturbou num dia, porque a quantidade tem que falar também. Porque tem um que fala, não, foi muitas vezes, não, fala quantas que foi. A quantidade importa sim. Você precisa ser sincero e precisa arrancar o mal pela raiz. Ou arranca o mal pela raiz ou o fruto continua nascendo podre. Repita comigo, mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Ou corta o mal pela raiz, ou o fruto podre volta a aparecer. Deu para entender? Então vamos aqui rapidinho, só para a gente fechar e fazer nossa oração. Eu falei que o munus do homem é proteger, prover e procriar. Sim, a gente foi no proteger, o prover. Só que aqui no prover, o homem pensa que é só, não, tem que colocar alimento dentro de casa. Sim, tem que colocar, faz parte. Você precisa prover dentro da tua casa. Mas você também precisa prover o alimento espiritual. Tem muito filho definhando dentro de um quarto, viciado na masturbação, em jogo, em vício. Nem olha mais na tua cara como aquele filho pródigo que pediu herança para o pai, porque o pai já estava morto para ele, já não tinha relacionamento, já não tinha conversa, já não tinha diálogo, já não tinha, estava morto. Porque o pai não está provendo o alimento espiritual. Como que ele vai prover o alimento espiritual? Através da vida de oração. Aí fala, mas meu filho era coroinha, era cerimoniado, não vai mais para a igreja. Mas ele olha para você, ele te vê rezando? Se o teu filho não te vê rezando, filho, ele não vai rezar. Não vai. Porque o filho é reflexo do pai. Ensina para ele, aponta o caminho. Ele pode ir para a droga, pode ir para o mundo, pode ir para onde ele quiser. Deus traz ele de volta. Deu para entender? Precisa prover o alimento físico e o alimento espiritual. Procriar. E aqui é muito delicado, porque aqui toca em outro assunto escamoso. Tem muito homem fazendo vasectomia à vontade e acha que isso é permitido pela igreja. Não é. Não é. Você vai no hospital, a gente está no quinta gestação, né? Porque um está no céu. E aí toda vez que a gente tem consulta do pré-natal, tenta empurrar uma ata para minha esposa fazer a laqueadura ou tenta sugerir para mim fazer a vasectomia. A igreja não aprova e não permite. Para que isso aconteça com a bênção da igreja, você tem que ter 3 laudos médicos e autorização de um sacerdote. Algo bem difícil de acontecer, mas existe uma grande realidade espiritual por trás. Aí tem pessoa que fala assim, o método Billigs não funciona. Funciona sim, você que não tem vergonha na cara para poder fazer o que precisa ser feito. Funciona sim, porque tem muito casal dentro da igreja e triste, tem gente que comunga e tá ali, amancebada ali, tomando injeção, métodos contraceptivos, contra aquilo que é a igreja. Antes então vou ter um bocado de filho. Você consegue viver o método Billigs a partir do momento que você vive o processo. Igual minha esposa que vai ganhar agora o neném. Para o ciclo dela voltar ao normal, a gente vai ter que viver a castidade num período de 1 ano a 1 ano e meio, para o ciclo dela voltar ao normal. Sabe por que tem muito sem vergonha? Porque não tem outra palavra para isso. Falando que o método Billigs não funciona, porque não quer vivenciar o processo. Eu vou ficar 1 ano e meio sem. Porque tem gente que acha que sexo resolve tudo. Você acha que sexo resolve tudo, jovem? Homem, senhor, você acha que sexo resolve tudo? Porque se sexo resolvesse tudo, tinha que ter concurso público para virar garota de programa. Sexo não resolve tudo. Você vai além disso. Você é um homem. Deus tem o céu para você. Está dando para entender? Então não adianta falar, antes, mas eu já fiz. Se você já fez, confissão bem feita, precisa se arrepender e precisa confessar. E não indica para ninguém esse mal que você cometeu. E uma vez eu perguntando para Deus, eu falei, Senhor, esse assunto é escamoso, como que eu falo? O Senhor mandou para mim uma inspiração, Ele falou assim, o que caracteriza um passarinho? São suas asas. Se você cortar as asas do passarinho, ele pode ser qualquer outra coisa, menos um pássaro. Porque a gente identifica um pássaro pelas suas asas. Anderson, mas esse passarinho não voa. Ainda que ele não voa, o que caracteriza o passarinho são suas asas. Se você cortar a asa, ele deixa de ser passarinho.
porque aquilo é o que caracteriza ele. Então, vasectomia, laqueadura, viva o processo. Deu para entender? Você precisa procriar. Porque tem gente que é fechada da vida. Se você é fechado da vida, o seu casamento está fadado ao fracasso. Inclusive, dá até processo de nulidade. Você sempre tem que estar aberto à vida. Claro, você precisa ser responsável. Não dá para você sair aí fazendo filho de forma... Não, você precisa ter um planejamento familiar. Tá dando para entender sim ou não? Sim. Então pronto. E aí, procriar não é só você ter filhos. Você precisa gerar vida na graça nos seus filhos. Aqui está o grande detalhe. Sabe por que teu filho não reza? Sabe por que teu filho não vai para a igreja? Porque você não está procriando, não está gerando a vida na graça no coração dele. Sabe como que você vai fazer isso? Se você tiver intimidade e vida de oração. Inclusive aqui para quem é casado aqui levanta a mão. Inclusive quem é casado, se você brigou com a sua esposa na frente dos seus filhos, é normal. Porque o casal que não briga, pode ser que briga pouco, graças a Deus. Mas uma hora ou outra vai desentender. Vai, porque é um homem, uma mulher, é dois mundos. É dois para se tornar um, uma hora ou outra vai rolar uma confusãozinha. Vai ou não vai? Vai. Só que se você brigou na frente dos seus filhos, o perdão precisa acontecer na frente deles também. Porque a gente está formando uma geração que não está aprendendo que existe perdão. Porque o que acontece? O casal briga na frente dos filhos e o perdão acontece na intimidade do quarto. Pode acontecer lá? Pode. Mas depois da frente dos seus filhos, você precisa pedir perdão para sua esposa precisa pedir perdão para você. Porque a gente precisa ensinar as próximas gerações que ainda que existe uma discussão, uma briga, um desentendimento, precisa existir o perdão. Porque senão a gente forja uma geração que não sabe perdoar. E aí briga no relacionamento, quer terminar, separa, divórcio, faz parte de uma geração que não aprendeu a perdoar. Não aprendeu a perdoar. Precisamos ensinar essa geração a perdoar. Eu acho que descarregou esse negócio aqui. É para nós rezar. Vamos rezar, vamos ficar de pé que a gente vai rezar. Ó, cara, estava com saudades de ti. Meu irmão, a gente vai rezar agora. Deus pode realizar todas as coisas, não tem nada impossível para ele. Então talvez você tinha sentença de morte, talvez pela sua família você é o fracassado, a ovelha negra, aquele que deu errado, aquele que não conseguiu, aquele que não alcançou, aquele que não tem objetivo. Deus pode te refazer do zero hoje, se você quiser. Mas você precisa querer, você não pode ficar acostumado como aquele coxo. Eu tenho visto uma geração de homens coxos. De homens que ficam ali com a muleta. Sabe o que é com a muleta? Fica dependendo da oração do pregador, do padre, do sacerdote, do ministro, do ministério de música. Para de ser refém dos outros, para de andar com muleta. Hoje Deus quer firmar o teu pé para você sair daqui, não com a cara de batata que você entrou, mas para você sair daqui um homem de Deus, um homem santo, para Deus poder refazer a tua história, a tua vida, começar do zero. Você precisa se levantar como postura, como quem quer. Tem que começar pelo teu coração, porque se você não quiser, ninguém pode fazer por você. Porque tem gente que fala assim, se o fulano encostar em mim, tá cheio. Se for só encostar, faz uma fila aqui. A gente encosta, todo mundo vai para casa, acabou o encontro. Irmão, se você não se decidir, pode vir quem for aqui. Você precisa se decidir. Fala, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, abra seus braços. Eu quero pedir para você levantar os seus braços. Eu acho isso bonito, tem um irmão meu que sempre diz isso. Ele disse que quando ele ia cometer um assalto, ele apontava a arma para a pessoa poder se render. E a pessoa colocava mãos ao alto, porque mãos ao alto significa que você está rendido. E a gente chega diante de Deus armado. Você precisa se render hoje. Hoje Deus diz, mãos ao alto, se renda diante do teu Deus. O ministério vai